E aí galera do Guaralíngua, aqui é o Fabrício Caro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre três palavrinhas que podem causar alguma confusão porque a tradução delas pode ser parecida em português, que são as palavrinhas divide, separate e apart. Então bora lá para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, né? Isso é uma coisa que essas palavras, muitas delas podem ser usadas em contextos diferentes, podem ser usadas com uma função sintática diferente também, e é isso exatamente que a gente vai ver aqui hoje, né? Então vamos começar direto com a palavrinha divide, que ela pode ser tanto um verbo quanto um substantivo, a mesma palavra, exatamente a mesma palavra, pode ser tanto um verbo quanto um substantivo. Então começando aqui pelo verbo to divide, vai significar dividir, separar, né? Como a gente diria em português, é um cognato, uma palavra muito tranquila e a gente pode usar nesse sentido. Então, dividir, separar em partes. Então você pode dizer, the students divided into smaller groups. Os estudantes se dividiram em grupos menores. Então eles estavam num grupo maiorzão e eles falaram, let's divide into smaller groups. Vamos nos dividir em grupos menores. Tranquilo, né? Exatamente como a gente usaria em português, né? Nos dividir, vamos nos separar, eles se dividiram, eles se separaram, enfim, é basicamente a mesma coisa, a mesma ideia que a gente teria em português, mas esse divide, como eu disse, também pode ser um substantivo, que aí seria algo como a divisão. E você pode dizer, por exemplo, there's a big divide between Latinos and Asians in the US. Tem uma grande divisão entre latinos e asiáticos nos Estados Unidos. Então aí uma divisão, pode ser também uma divisão física, uma divisão geológica, né, entre dois rios, entre dois estados. Então você pode chamar isso de a divide, uma divisão. Mas a gente tem aqui também o particípio desse verbo to divide, que ele é muito usado também, que é divided. Então você pega o verbo, né, to divide, para formar o particípio de um verbo regular. Geralmente a gente só adiciona ed no final. Nesse caso já termina em e, né? Então você só adiciona o d ali mesmo. E você pode dizer it is divided, it was divided, né? É dividido, foi dividido e assim por diante. Então você pode dizer the American continent is divided in three parts, North, Central and South. Então o continente americano é dividido em três partes, Norte, Central e do sul, né, a parte do sul. Então deu para entender mais ou menos, né? Is divided, é dividido. E aí você poderia usar em outros contextos também. E se você quisesse colocar uma coisa no present perfect, você também usaria essa forma do particípio. Mas estou divagando. Vamos voltar aqui para o tema do vídeo, que seria a segunda palavra aqui, separate, que ele tem alguns sentidos diferentes e aqui a coisa principal é que muda a pronúncia dependendo do que você estiver falando. Se for um verbo, por exemplo, como lá o divide pode ser to divide, né? Pode ser um verbo ou um substantivo, aqui também pode ser um verbo, mas a outra questão não vai ser geralmente o substantivo, vai ser um adjetivo. Então, começando aqui, o verbo é to separate. Falando bem lentamente aqui, né? Mas de uma maneira um pouco mais rápida, to separate. E aqui você pode usar num contexto muito comum, né? The river separates the east and west sides of the city. Então, o rio separa os lados leste e oeste da cidade. Normal, como a gente diria em português, né? Só um pouquinho a pronúncia diferente. Mas, quando a gente usa essa palavra, a mesma palavra, né? Que aquilo é to separate, que era o verbo, ele muda a pronúncia quando a gente usa como adjetivo. Então aqui seria separate. Então não é mais to separate, é separate. Um pouquinho diferente, tem uma nuance aqui, talvez seja melhor você escutar mais algumas vezes, você praticar, escutar nativos falando também online, em sites por aí, mas é essa a diferença, né? To separate, separate. Essa é a diferença. Então aqui a gente vai usar como um adjetivo. We have separate rooms, but we share the bathroom. Então, nós temos quartos separados, ou seja, adjetivo, né? Os quartos são separados, mas nós compartilhamos o banheiro, né? Então, essa é basicamente a diferença. Você pode usar tanto como verbo quanto como adjetivo, mas muda um pouquinho a pronúncia, o que não era o caso lá com divide. Lá a pronúncia era a mesma. Aqui não, aqui muda um pouquinho a pronúncia. E por último, a terceira palavra que a gente vai ver aqui é apart, que ela não tem uma tradução precisa em português, é uma questão interessante. Então ela significa basicamente que você está separado por uma distância que pode ser física, pode ser de tempo também,
mas não tem uma tradução exata, né? Então a gente geralmente vai traduzir como separado, distanciado, longe, né? Tem várias traduções possíveis. Vamos ver aqui no exemplo para você entender melhor como é que a gente usa, como elas são usadas. Então, he asked them to stay apart from the main entrance. Então, ele pediu que eles ficassem longe, separados, distanciados da entrada principal. Né? Então, é onde eles vão estar, é com essa distância aí física. Poderia ser uma distância temporal também, como eu mencionei, como eu vou dar no segundo exemplo aqui. Her parents have been living apart since she was 12. Então, os pais dela têm morado longe, né, longe um do outro, separados, com essa distância entre eles, desde quando ela tinha 12 anos. Então vai ser essa a diferença principal, né? Você vai dizer que they have been living apart from each other. Eles têm morado longe, distanciados, separados um do outro, né? Com essa palavrinha, que é uma coisa nova para muita gente que não conhece. E se é uma coisa nova, como sempre, eu peço para você dar um like, se você aprendeu alguma coisa nova, se inscrever aqui no canal, que sempre ajuda bastante a gente. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!